quando Deus é o Senhor dos nossos sonhos. Não é segredo para quem me conhece de que os dois personagens bíblicos que eu mais me inspiro, que eu mais aprendo, que mais me motivam, que mais me influenciam, é Paulo no Novo Testamento e José no Antigo Testamento, né? São as duas histórias que quem eu mais me fortaleço e me identifico. Paulo pela sua coragem, pela sua ousadia, né? Paulo, depois de Jesus Cristo, ele se torna o nome mais importante da história do cristianismo. A maioria das igrejas abertas por ele, a maioria das cartas escritas dos livros da Bíblia foram escritos por ele. Então Paulo tinha como a gente costuma dizer hoje, uma pegada, né? Uma disposição, uma coragem, uma fé, uma ousadia que o fez viver resultados extraordinários. Da mesma maneira, a gente olha para José, José tem a característica de sonhador. E se tem algo que sempre me chamaram foi de doido e de sonhador, né? E eu sempre gostei dessas características, porque a gente, para viver coisas que ninguém vive, a gente precisa estar disposto a fazer coisas que ninguém faz. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai viver o que todo mundo vive. Então, se você não tiver ousadia, sabe, para inovar, para criar, para tentar, né, você vai sempre viver aquilo que todo mundo está vivendo. E se você não tiver sonhos, você também não vai ter, não vai ver a necessidade. Hoje eu falava sobre isso na live, que quando a pessoa não tem um sonho, quando ela não tem uma meta, quando ela não tem uma visão. O que é visão? É um estado futuro desejável. Quando ela não tem um alvo a ser conquistado, ela não tem por que querer crescer individualmente, ela não tem por que querer se aperfeiçoar, ela não tem por que querer melhorar, ela não tem por que querer desenvolver ainda mais as suas habilidades. Por quê? Porque ela não tem sonho, ela não tem conquista. Para ela a vida está bom do jeito que está. E José, ele era um sonhador, né? E hoje eu quero falar sobre algumas lições práticas e preciosas que a história de José nos ensina. Foram os sonhos de José que deram o tom da sua vida. Quando a gente olha para a história de José, tudo o que José passou de ruim foi por causa do seu sonho. Ele conta o sonho para os seus irmãos, e ali ele é perseguido, é invejado pelos seus irmãos. Primeiro ele sofre uma tentativa de homicídio pelos seus irmãos, ele é vendido pelos seus irmãos, tudo por causa de um sonho. Mas também tudo que José passou de bom na sua vida, também foi por causa do seu sonho. Porque José termina como governador do Egito por causa do seu sonho, porque ele vai parar no Egito por causa de um sonho. Sabe, os sonhos nos mantêm vivos. Os sonhos de José foi o que manteve os olhos dele no alvo. O sonho de José foi o que o sustentou nos dias difíceis. Há poder nos sonhos para nos sustentar nos dias difíceis. Foram os sonhos de José que o sustentaram quando ele foi vendido pelos irmãos, quando ele foi parar na prisão, quando ele ficou como escravo. E aí vejamos o que a gente aprende com José nesse tempo de crise que ele viveu por causa dos seus sonhos. Primeiro, José, ele era um jovem disposto a levar Deus a sério. Ele era alguém que estava totalmente comprometido em levar Deus a sério. José sofreu, gente, não foi porque ele estava errado. José sofreu porque ele estava certo. Interessante, né? José, ele não sofreu por causa de pecado, José sofreu por causa de virtudes. Os irmãos deles os invejavam porque ele era correto, ele não concordava com a atitude errada dos irmãos, e aí por conta disso ele compartilhava com o pai os erros dos irmãos. José, ele não sofreu porque ele pegou atalhos da desobediência. José não sofreu porque ele tentou dar jeitinhos, sabe, para poder chegar onde ele queria chegar. Não, José sofreu exatamente porque ele seguiu a estrada da obediência. José não sofreu porque ele traiu o seu chefe com a esposa dele. Não, José sofreu porque ele não aceitou, né, ser desleal com o seu Senhor e não ser desleal com Deus. Então tudo que José passou não foi porque ele fazia as coisas erradas, na verdade é porque ele fazia a coisa certa. E aí a gente entende que muitas vezes
a gente vai sofrer consequências ou limitações ou perdas justamente por a gente fazer a coisa certa, justamente por a gente escolher o caminho certo. Nada do que José passou, e olha que ele passou de tudo, nada do que ele passou fez José nem sequer murmurar, muito menos quebrar princípios. José teve todos os motivos para ser revoltado com a vida, sabe, para ser amargo. Por quê? Porque vendido pelos irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido pelo copeiro na prisão. Mas José em nenhum momento, ele nem sequer reclama. José, muito menos ele quebra princípios. Por quê? Porque José sabia que o seu sonho havia vindo de Deus. José sabia que a sua vida estava na mão de Deus. José sabia que Deus era o Senhor dos seus sonhos. E Deus, apesar do que ele estava vendo, apesar do que ele estava passando, apesar do que estava acontecendo, ele sabia que Deus continuava no controle de todas as coisas. Mesmo sendo injustiçado, sofrendo por fazer a coisa certa, José sabia que Deus sabia o que estava fazendo. Por isso ele não murmura, por isso ele não quebra princípio. Queridos, às vezes o caminho da coroação passa pelo caminho da humilhação. Antes de Jesus se tornar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Bíblia diz que ele é humilhado. E depois de humilhado, ele é exaltado sobremaneira. Sabe, o caminho da coroação às vezes passa assim pelo da humilhação. Mas se tiver nas mãos de Deus, sabe, se o seu projeto está nas mãos de Deus, se o seu sonho está nas mãos de Deus, se a sua causa está nas mãos de Deus, sabe, e desse mesmo Deus que José colocou não só a sua vida, mas o seu sonho e o seu projeto, não tem como dar errado. Podem tentar te vender, podem te trair, podem te caluniar, podem te injustiçar, podem fazer o que quiser, não tem como dar errado, vai terminar bem. Se tiver nas mãos de Deus e permanecer nas mãos de Deus, vai terminar bem. José, ele chega ao fundo do poço porque ele foi obediente. Mas Deus o exalta e o coloca como governador do Egito, porque ele foi obediente. Eu quero ler com você Gênesis 45, versículo de 6 a 8, para você entender. José sabia que nada do que estava acontecendo era por acaso. A fé é a certeza daquilo que eu espero, porém que eu não vejo. José não estava vendo nada de bom acontecer. José não estava vendo nada caminhando na direção do sonho que Deus tinha dado a ele. Mas José sabia que Deus sabia o que estava fazendo. Não é porque ele não estava vendo que Deus não estava agindo. Não é porque ele não estava sentindo que Deus não estava se manifestando. Sabe, José sabia que nada na vida de quem está nas mãos de Deus acontece por acaso. Nada é por acaso. Olha o que o texto vai dizer. Agora, versículo 5, perdão, Gênesis 45, do 5 em diante. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Interessante quando José diz, Deus me enviou. Olha a maneira que Deus usou para enviar José. Seus irmãos o traindo, o vendendo,
para ele poder. Mas José sabia, José confiava. José não precisava que Deus desse explicações para ele sobre o processo, como as coisas estavam acontecendo. José sabia que tinha um sonho, Deus tinha dado a ele um sonho, ele tinha uma promessa, e isso para ele bastava. Deus não precisava dizer para ele: ó, José, vai ser assim, vai ser por aqui, fica assim, porque no final, não. José confiava plenamente em Deus. Ele diz para os seus irmãos, ele diz: não foi vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aleluias. Sabe, a vida, o sonho de José estava na mão de Deus. Sabe, gente, se José não é vendido, ele não se torna ministro de Faraó, nem administrador do palácio e nem governador do Egito. Sabe, se você não me entendeu, tem coisas que se não acontecer na tua vida, Deus não pode cumprir a promessa. Tem coisas que se não acontecer, o sonho não pode ser realizado. Sabe, às vezes você pensa que está dando tudo errado, quando na verdade Deus está conduzindo as coisas da melhor maneira possível, para no momento certo Ele cumprir a promessa. Se José não é vendido, José não se torna o governador do Egito e o sonho não se cumpre. Porque qual era o sonho? De que José lideraria sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre os seus irmãos. Lembrando que José era o mais novo, culturalmente isso era impossível, porque tinha a figura do mais velho, do primogênito, que é quem na ausência do pai se tornava autoridade. A única maneira de do sonho se cumprir na vida de José era ele se tornando o governador do Egito. Então, se José não é vendido, o sonho não se cumpre. Parecia que estava dando tudo errado, mas um sonho de quem confia em Deus e nas mãos de Deus está, nunca vai dar errado. Sabe, eu quero uma palavra para a sua vida hoje à noite. Pode parecer que está dando tudo errado, o que você está vendo e vivendo parece que não faz sentido com aquilo que Deus falou com você, com aquilo que você ouviu da parte de Deus. Mas Deus fala para você: se sua causa está nas mãos dele, e nas mãos dele não tem como dar errado, vai se cumprir, a porta vai se abrir, o projeto vai acontecer, sabe, o milagre vai chegar. Por quê? Porque Deus continua no controle de todas as coisas. Aleluia. Não foi por acaso que os irmãos de José mandaram ele para lá, havia um propósito. Também não foi por acaso que o copeiro esqueceu de José. José estava preso, o copeiro sai, José pede para o copeiro: olha, fala de mim lá para o faraó, lembra? E o copeiro esquece. Mas não foi por acaso. José não saiu da prisão no tempo em que ele gostaria, porque se José sai da prisão no tempo em que ele gostaria de ter saído, o máximo que José teria se tornado era um bom lavador de copos no palácio. Isso quer dizer que se as coisas acontecerem fora do tempo, seja antes ou depois, elas nunca vão acontecer com a intensidade, a profundidade e a grandeza que Deus pretende fazer. Se José tivesse antecipado, sabe, se o copeiro lembra de José, ele teria saído, mas ele não teria se tornado quem ele se tornou. Era necessário José esperar mais um pouco. Diga comigo, mais um pouco. Às vezes tudo que a gente precisa é perseverar mais um pouco, para que chegue o tempo certo, a hora certa, para que a promessa se cumpra de maneira completa. Sabe, naqueles 2 anos que ele ainda passa na prisão, porque depois que o copeiro sai, até José sair da prisão, passam-se 2 anos. Nesses 2 anos que ele ainda passa na prisão, Deus estava trabalhando, Deus estava construindo a rampa do palácio, para que quando José saísse de lá, ele subisse a rampa e se tornasse o governador do Egito. Ah, se você tivesse me entendido, como diz o pastor Lucas, você tinha dado glória. Sabe, a resposta ainda não veio, porque Deus está construindo a rampa. Sabe, as coisas ainda não aconteceram, porque Deus está construindo a rampa. Sabe, ainda não foi resolvido, porque Deus está construindo a rampa. Porque na hora que a rampa estiver pronta,
pronto, não tem quem impeça Deus de agir, não tem quem impeça Deus de cumprir a promessa. Aleluias! Nada foi por acaso. Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. Nenhum sofrimento na vida de quem está nas mãos de Deus é desperdiçado. Nas mãos de Deus nenhuma luta é em vão, nenhuma luta é sem propósito. Sua vida não é guiada por um destino cego, sua vida não é guiada pelos astros, sua vida é guiada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, por aquele cuja vida de José estava nas mãos dele. E se a sua vida, seu sonho, seu projeto estiver nas mãos dele, não tem como dar errado. Nada acontece por acaso. Atos capítulo 7, versículos 9 e 10, olha o que o texto diz. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele. Os irmãos venderam, mas Deus estava com ele. A esposa de Potifar o injustiçou, mas Deus estava com ele. O copeiro esqueceu dele, mas Deus estava com ele. Podem fazer o que quiser, podem esquecer de você, teus amigos podem esquecerem, sabe, as pessoas podem não te ajudar, sabe, as coisas podem não, a ajuda pode não vir de onde você esperava vir, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está com você. E a Bíblia diz que se Ele é por nós, Deus estava com José. Deixa ter inveja, deixa falarem mal, deixa criticarem, deixa injustiçarem. Deus está com você. E olha o que o texto encerra dizendo: mas Deus estava com ele e o libertou de todas, diga comigo, todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E este, ou seja, Deus, o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Deus era com José e o deu a vitória em todas as suas tribulações. E além de dar vitória nas suas tribulações, ainda o coloca como governador do Egito. Sabe, se as tuas tribulações estiverem na mão de Deus, Ele não só te dá vitória sobre elas, como Ele ainda te honra sobre elas. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você vencer a luta, outra coisa é, além de você vencer, você ainda ser honrado pela luta que você enfrentou. A Bíblia diz: eu preparo uma mesa perante os teus inimigos. Sabe, para aquelas pessoas que tentaram te prejudicar, não somente verem que você venceu, mas que Deus ainda te honrou. Deus deu a José a vitória sobre todas as tribulações. Agora lembre de uma coisa: José era um jovem disposto a levar Deus a sério. Ele foi fiel na traição dos irmãos, ele foi fiel como escravo, ele foi fiel como mordomo, ele foi fiel como prisioneiro, ele foi fiel a Deus como governador. Tem muita gente que consegue ser fiel na adversidade, mas naufraga na prosperidade. Sabe, tem muita gente que sabe lidar mais com as crises do que com as soluções. Tem gente que tropeça mais na bênção do que no problema. Porque durante a adversidade está na presença de Deus, está buscando a Deus, está orando a Deus, mas na hora que vem a prosperidade esquece de Deus. José foi fiel na prisão e José foi fiel como governador. Por isso a Bíblia diz que Deus estava com ele e Deus cumpriu todas as promessas que tinha feito na vida de José. Sabe, José foi fiel na adversidade e permaneceu fiel na prosperidade. Permanecer fiel na adversidade não é tão difícil. A dor muitas vezes nos arrasta para um lugar que nós não queremos ir. A questão é, quando a dor passar, você vai continuar indo por conta própria? Essa é a grande pergunta. O plano de Deus é perfeito.
Sabe, não importa o quão estreito o caminho seja, não importa quão cheio de espinhos seja a estrada, não importa quão furiosos sejam os nossos inimigos, se a sua vida está nas mãos de Deus, se o seu sonho, o seu projeto está na mão de Deus, a chegada é certa, a vitória é certa. Nada pode frustrar os planos de Deus, nada pode frustrar os sonhos que Deus coloca no coração dos seus filhos, sabe, nada pode frustrar sonhos que estão nas mãos do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente encerrar. Deus ainda está escrevendo a sua história. Quando José estava no poço, Deus ainda estava escrevendo a história. Quando ele está como escravo no palácio, Deus ainda estava escrevendo a história. Quando ele está preso, Deus ainda estava escrevendo a história. Quando José se torna governador, Deus escreve o último capítulo da história. Deixa eu te falar uma coisa, o último capítulo Deus ainda não escreveu. Deus ainda está escrevendo a tua história. Então permaneça firme, permaneça com a tua vida, com teus sonhos, com teus projetos nas mãos do Senhor. Sabe, Deus ainda continua transformando vales em mananciais. Sabe, Deus ainda continua transformando noites escuras em manhãs cheias de luz. Deus ainda continua transformando vidas esmagadas pelo sofrimento em troféus da sua maravilhosa graça. Deus continua fazendo. Deus estava com José, Deus está com você. Espere, confie, permaneça, persevere, porque o melhor ainda está pela frente. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Fica de pé em nome de Jesus.